tá? E aí você verá olha o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui o intervalo fechado AB e eu tenho, tá, o gráfico de F aqui. Mas eu não estou interessado em todo o gráfico, eu estou interessado na porção do gráfico que vai desse ponto aqui a esse, que é essa porção aqui vermelha. Essa porção aqui em vermelho. Ah, quando eu escrevi isso, eu acabo com o pincel, tá? Eu quero só essa porção do gráfico de F de A até B. Vou limpar aqui por causa do preto. Entendido? E quero definir o comprimento disso, dessa porção, que eu chamo de segmento do gráfico, e calcular esse comprimento. Então, como é que eu procedo? Eu faço o seguinte, para isso, para ficar mais interessante, eu vou desenhar o gráfico assim. Pra você entender melhor, fazer assim, aí você entende. Eu quero só o pedaço que está aqui. Então faço o seguinte, só quero o pedaço que vai daqui para cá. Tome uma partição desse intervalo. Então tomo uma partição desse intervalo aqui, por exemplo, A igual a x1, aqui o x2, bem aqui o x3, aqui o x4, e o B, que é o x5. O A é evidente que é o x0. Então, esse ponto corresponde a um ponto aqui, certo? Tá bom? Esse aqui corresponde a um ponto aqui. Esse é um ponto aqui. Esse é um ponto aqui. Assim, quem é esse ponto aqui? Quem é o ponto x1, f de x1. Quem é esse ponto aqui? x2, f de x2, certo? Tem esse ponto aqui, x3, f de x3. Quem é esse? x4, f de x4. Então, você tem todos esses pontos, ponto x5, f de x5, e o inicial, que é evidente, o ponto x0, f de x0. Aí eu vou montar uma poligonal, porque poligonal eu sei calcular comprimento. Eu monto a poligonal e é evidente que quanto mais fina for a partição, mais parecidos são o segmento do gráfico e a poligonal obtida a partir dessa partição. Então é natural eu procurar definir o comprimento do gráfico como limite do comprimento da poligonal, quando a norma de P tende a 0. Porque, pelo que eu acabei de falar, quanto mais fina for a partição, mais parecidos são o segmento do gráfico de F de A a B e a poligonal correspondente a essa partição. Mas para isso eu preciso calcular o comprimento da poligonal, eu sei, e eu preciso saber se o limite do comprimento da poligonal existe como sendo um número real. Como existe e é um número real. Então vejamos, ó. Dada uma partição, ó, dada uma
partição P igual a x0, x1, xn de AB, e aí eu não vou especificar os presentes, seja H índice P, A poligonal, ligando nessa ordem que eu vou colocar aqui, ligando os pontos, que pontos? AF de A, que é o x0, F de x0, x1, F de x1, continuando assim até o último ponto, que é o ponto xn, F de xn. Nessa ordem, tá? Nessa ordem. E você tem o comprimento dessa poligonal? Tens. Quem é o comprimento dessa poligonal HP? Bota assim, comprimento. É a soma dos comprimentos dos seus segmentos. E eu sei calcular o comprimento desses segmentos. Qual o comprimento do primeiro segmento? Qual é? Né? Raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas dos extremos do primeiro intervalo, que é quanto? x1 menos x0 ao quadrado, mais o quê? F de x1 menos F de x0 ao quadrado, mais o comprimento da segunda poligonal, tá? x2 menos x1 ao quadrado, mais F de x2 menos F de x1 quadrado, mais pontinho, 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 até o último segmento. Qual é o último segmento? Qual é o comprimento do último segmento? xn menos x1 ao quadrado, mais... Professor, o quê? não era xn menos 1. É xn menos 1. Aí mais f de xn menos f de xn menos 1. Tá? Isso aqui é o quadrado. Bom, pronto. Agora, observe uma coisa. Da minha hipótese, a função f ela é diferenciável em cada intervalo desse. Logo, ela é contínua nesse intervalo e é diferenciável nesse intervalo. Com força maior, é diferenciável no interior do intervalo. Ou seja, vale o teorema do valor médio para a função f em cada intervalo desse. E o que é que diz o teorema do valor médio? Diz o seguinte: pelo teorema do valor médio, existe em cada intervalo um CI, tá? Ou seja, existem um C1 no primeiro intervalo, que é o intervalo x0, x1, fechado. Na realidade, existe no aberto, tá? O teorema do valor médio garante a existência no intervalo aberto. Existe x1 no intervalo x0, x1, x2 no intervalo x1, x2, assim sucessivamente. Aí existe o CN no intervalo xn menos 1, xn, tais que o f de x1 menos o f de x0 é igual à derivada da f em C1 vezes o x1 menos o x0, tá? O f de x2 menos f de x1 é igual a quê? A derivada da f em C2 vezes x2 menos o x1, e continuando assim, tá? Até o último
o f de xn menos o f de x índice n menos 1 é igual à derivada da f em cn vezes o quê? X índice n menos x índice n menos 1. Tá certo? Logo, tá? x1 menos x0, x1 menos x0. x2 menos x1, x2 menos x1. xn, xn menos x. Logo, você tem o seguinte, quem é o comprimento da poligonal? HP. Quem é? Primeiro comprimento. Se você botar isso, vai ficar. Lembre, x1 menos x0, tanto aqui como aqui, é o delta x1. Então, isso aqui fica raiz quadrada de delta x1 ao quadrado, mais a derivada de f em c1 ao quadrado, vezes o delta x1 ao quadrado, certo? Mas, agora, eu fico com mais o quê? O raiz quadrada de quem? O próximo. Delta x2 ao quadrado mais f' de c2, tudo isso ao quadrado, vezes o delta x2 ao quadrado, mais, até o último, que é o quê? Raiz quadrada de delta xn ao quadrado mais quanto? F' de Cn ao quadrado vezes delta xn ao quadrado. Mas em cada um eu coloco o delta x1 o delta xi ao quadrado. Colocando, por exemplo, o delta x1 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar igual aqui, ó. Raiz quadrada de quê? De 1 mais f' de C1 ao quadrado vezes o módulo de delta x1, que é o delta x1. Delta x1 é positivo. O segundo, fica a raiz quadrada de 1 mais derivada da f de C2 ao quadrado vezes quem? Delta x2. Mais, pontinho, pontinho, raiz quadrada de quem? De 1 mais f' de Cn ao quadrado vezes quem? Delta xn. Ou seja, isso aqui é igual a soma sobre P, tá? De quem? De 1 mais f' de Ci ao quadrado vezes delta xz. Que é isso aqui que é a soma de rima, sobre AB para P relativa que é a soma de rima sobre AB, que é a soma de rima sobre AB, relativa à partição P com coeficientes C1
Cn da função g de AB em R, dada por g de x igual a raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, qualquer que seja x pertencente a B. Tá certo? Olhe bem, ó. Olhe bem. Quem é o comprimento da poligonal HP? Quem é? É a soma de rima de que função? A soma de rima dessa função aqui sobre o intervalo AB relativo à partição P com esses coeficientes C1, Cn. Agora, a função G é contínua. Por quê? Porque por hipótese, olha aqui, por hipótese, a função f é de classe C1, derivada contínua. Então, o que é que eu tenho aqui? Composição de funções contínuas. Então, existe o que eu quero. Existe o limite da soma de rima de P, da soma de rima da função G sobre P com norma de P tendendo a zero. Então, ó, sendo G contínua, e é contínua onde? No intervalo fechado AB, existe em R, existe é real, o limite da soma de rima sobre P, da soma de rima de G, da soma de rima sobre P da função G, com norma de P tendendo a zero. E aí sai a definição, porque esse limite eu escolho, é natural eu escolher esse limite como sendo o comprimento do segmento de gráfico. Então, daí a seguinte definição. Definição. Tá? O comprimento do segmento de gráfico, ou seja, o comprimento do segmento de gráfico de f de A até B é o número real, tá? É o número real, ou seja, existe esse limite, portanto, esse limite é o limite de HP, tá? É o número real denotado por LF, L de comprimento em inglês, LF de APV, e dado por quem é L de F de AB, quem é? É o limite do comprimento da poligonal HP com norma de P tendendo a zero, tá? Mas isso é o limite com norma de P tendendo a zero da soma de rima de P da função G. Ou seja, isso é a integral definida de A até B da raiz quadrada de 1 mais o quadrado de f' de x, raiz quadrada dessa soma em x, tá? É a integral definida de g de x em x. Mas quem é isso? Quem é a g? Integral definida de A até B de 1 mais o quadrado em x. Então tá aí, esse é o comprimento, tá? Diga. Mas essa integral sai pelas memódicas ou pela tangente? Depende da função, sai por uma coisa, sai por outra, tá? Depende da função.
Não é necessariamente, porque é raiz quadrada de 1 mais o quadrado, não penso que vai sair sempre por uma forma ou outra, não. Não, vai depender do que aparecer aqui. Tá? Por exemplo, olha como fica essa fórmula para calcular o comprimento da parábola mais simples.